Boa noite, sou Rosângela, coordenadora-geral do CEP Teresópolis. Eu queria chamar o Rui aqui, a Juliana e o Rodrigo também, que são diretores, coordenadores do CEP. Que a gente quase não está junto, hoje é um dia especial, uma discussão muito especial, que é sobre o projeto Escola Sem Partido. A gente está numa cidade, né, Teresópolis, uma cidade bastante conservadora, eu diria um tanto reacionária, e a gente tem uma dificuldade enorme em fazer alguns debates políticos nas escolas, com os estudantes, porque a gente tem muita rejeição em relação a esse tema. E hoje, a educação, os trabalhadores de modo geral, estão sendo atacados por PECs, PLs, reforma do ensino médio. Então, tudo isso é um pacote que tem um fundamento. Isso não vem à toa nesse momento. Então, o que aconteceu em 2015, no governo Dilma, está prosseguindo no governo Temer e está vindo com tudo, né? Então, eu acho importante sempre abrir esse espaço de discussão para a gente sair daqui e reproduzir e esclarecer as pessoas o que de fato é o projeto Escola Sem Partido. E à medida que eles vão falando, vão tentar fazer, eu pedi a vocês para fazer um link também com a reforma do ensino médio, com o PEC 241, certo? Eu acho que é importante, né, a gente fazer essa discussão o mais completa possível. Então, reapresentando de novo, aqui a Florida Lombardi, fundadora do CEPJ, fundadores, Fabiano, companheiro do Sinasef, e também membro da Frente Escola Sem Mordaça, e o Rafael Dias, companheiro da ANEL, que veio para falar em relação a estudar a visão da juventude sobre o que está acontecendo no país. Então, a gente vai passar 20 minutos para o nosso companheiro Fabiano, depois Florinda e Rafael. Tá bom, Rafael? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar Teresópolis, desculpa. Eu sou de Friburgo, aqui do lado, né? Acompanhando o Léo há 20 anos, moro em Niterói atualmente, e primeira vez que eu venho aqui, em Teresópolis, né? E então vamos lá, gente. Acho que a colocação da Rosângela está muito interessante. Às vezes a gente corre, não deixa de falar sobre diferentes escolas, esquecendo que, na verdade, faz parte do contexto de uma conjuntura que dá periculosidade a esse projeto. Eu me lembro que há menos de um ano atrás, quando a gente começou a debater nessa conversa a necessidade de discutir o projeto de Escola Sem Partido, muitos de nós falavam: mas isso não vai passar, porque isso é esdrúxulo demais. Né? Aí depois, não vai passar, eles estão crescendo. Enfim. Aí depois falaram: não vai passar. E se passar, a Dilma vai tentar. Aí hoje não tem mais o que dizer. Certo? E ministro da Educação foram os primeiros, foi inclusive um dos primeiros participantes do PL Escola Sem Partido. Bem, é importante localizar que dentro do contexto da Escola Sem Partido, a gente está vivendo, talvez o filósofo italiano João Branco chamaria de uma revolução passiva. O que ele chama? Ele usa o conceito de revolução passiva para se referir ao caminho alemão para a Revolução Industrial, que é uma via de desenvolvimento burguesa que exclui e subordina a participação popular. Não é? Ou seja, um conjunto de reformas que significam no seu contexto, né, no seu conjunto, mais do que um mero retrocesso. O que está colocado hoje com a PEC 241, com a reforma da Previdência, com a reforma da CLT, a prevalência do negociado sobre o legislado, com a redução da maioridade penal, né, com o anúncio da reforma política, a destruição dos pequenos partidos e com o Escola Sem Partido. Se a gente pensar tudo isso, eu estou falando só uma parte dos problemas, a gente está apontando para um novo tipo de Estado.
né? Uma nova relação desse Estado com a sociedade, sem direitos praticamente, com menos democracia, com menos liberdade de expressão e tudo mais. Pense a PEC, ela aprovada agora. No conjunto, não é? Imagina se tudo que está colocado for aprovado e caminhar como querem os nossos adversários ou inimigos. Né? Imagina, olha, a PEC e PLP, esse ano tem concurso, está aberto. Salário do ano que vem, o reajuste está mantido. Só que no outro ano não vai ter reajuste. No outro ano já não tem mais concurso. A PEC é constitucional, se impõe sobre as leis ordinárias. No outro ano já não começa a pagar as gratificações que nós, funcionários públicos, vamos ter. Lá na frente, começa a questionar a estabilidade. Isso vai tudo aos poucos. Junto com isso, o aumento da terceirização, a terceirização das atividades mínimas. Junto com isso, nossos colegas no setor privado tendo que negociar. Ao mesmo tempo, o STF já dando súmulas, tirando o direito de greve para algumas categorias, vai somando. A gente vai chegar a um ponto de praticamente tudo que a gente considera hoje assim, pouco. Acabou. Isso está colocado. E está colocado de uma maneira muito radical para os próximos anos. Bom, vamos falar especificamente do PL Escola Sem Partido. Bom, em primeiro lugar, para a gente ressaltar assim, os méritos. Era um bando de aglomerado de galinhas. Próprio Miguel Angel, professor de história da filha dele. Teoricamente, diz ele, o professor fez uma analogia entre Che Guevara e Machado de Assis. Aí ele ficou revoltado com isso, foi em 2004. Foi até a escola reclamar. Chegando lá, todo mundo ficou comparando, inclusive os alunos. Aí ele desenvolveu, ele criou de que os alunos, quando defendem o professor, o chamado professor doutrinador, eles sofrem da chamada síndrome de Estocolmo. Porque os professores somos os seres vampiros que raptam a consciência das crianças. Não é? Se você olhar no site do Movimento Escola Sem Partido, vocês vão ver um monte de charges que representam essa imagem do professor mais ou menos como um monstro, sempre com a estrelinha do PT, como se o PT fosse muito comunista hoje em dia. Vamos deixar essa parte para depois, né? E os alunos sempre com aquela expressão, né? Medrosos, aquela passividade desenhada no rosto, figuras totalmente moldáveis, aquela concepção pedagógica bem ultrapassada. Não? 5 minutos. Não? Isso é o que está colocado lá. Então ele criou, né, escolas a partido contra os professores, doutrinadores. E desde então foi um grupo que evoluiu muito lentamente. Quando eu falo que a gente tem que falar dos méritos do movimento, é que uma coisa a gente não pode negar. Eles foram insistentes. Eles não desistiram. No momento que o governo da Frente Popular tinha 70% de aprovação, estavam eles lá insistindo. Lembra de eu não sei se tem algum professor de história dentro de mim aqui? Tem? Não sei se você conhece, você também, não sei se vocês conhecem uma coleção, Nova História Crítica, do Carlos Schmitt, foi descredenciado pelo MEC. Quem descredenciou foi o Movimento Escola Sem Partido, lá atrás. Em 2014, esse Miguel Angel, que já tinha um movimento estruturado, embora não muito grande, ele foi convidado pelo Flávio Bolsonaro, dispensa mais apresentações, a escrever um projeto de lei expondo suas ideias.
primeiro projeto de lei escola sem partido foi apresentado no Rio de Janeiro pelo Flávio Bolsonaro, poucos dias depois, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, pelo seu irmão Carlos Bolsonaro. Pouco tempo depois, em Brasília, pelo deputado Isalcir Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ligado ao mercado evangélico e tal. Cara, não lembro da pessoa, só então, detalhe, esse Isalcir Lucas, para todo mundo ter uma noção, é o autor, é o proponente do projeto de escola sem partido no Congresso, na Câmara. Por acaso, ele também é o relator da MP do ensino médio, que está e que vai ser votado até o dia 20 de novembro. E entre as emendas da MP do ensino médio está o projeto Escola Sem Partido integralmente. Passando, e ele como relator, imagino que tem uma grande chance de vir no corpo da MP. Vamos se preparar para colocar. Né? O primeiro PL Escola Sem Partido surgiu no Rio de Janeiro pelo Flávio Bolsonaro. Depois lá, hoje está no Senado. E no site do Movimento Escola Sem Partido, qualquer parlamentar, seja deputado, vereador, pode baixar o projeto. Tá? Pelo menos 10 estados do país já têm iniciativas no sentido do PL Escola Sem Partido. Por enquanto, só Alagoas virou lei. E aí a CONTE já entrou com ação direta de constitucionalidade. Essa semana, como é que chama o cara de lugar federal da União? Janot escreveu um parecer de 75 páginas, opinando pela inconstitucionalidade do projeto, mas enfim, o Supremo ainda não julgou. O Supremo é péssimo para julgar as coisas. Não sei se vocês lembram naquela época que tinha a pedido de afastamento do Cunha, demorou mais de 150 dias. No meio disso, o Supremo chegou a julgar coisas do tipo: cinema pode barrar quem leva pipoca de casa. E eu acho isso gravíssimo, porque eu vou ao cinema e costumo levar pipoca de casa. Pois é, o Supremo julgou isso antes do Cunha. Escola Sem Partido. Imagina, vai demorar. O que é o problema? Que nesse momento está no Congresso, tramitando em comissão especial, significa que não vai ser necessário passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Direitos Humanos, não vai ter nada disso. Na hora que o governo, como o Rodrigo Maia falou, votar o que é prioritário, que é a PEC, que é a reforma da Previdência, vai colocar o Escola Sem Partido, vai direto para o plenário. E esses partidários que apoiaram o impeachment, todos eles, a maioria deles já se posicionou pela Escola Sem Partido, PP, PHS, SD, esses partidinhos assim, essas legendas, todos já se colocaram a favor, embora grandes partidos como o PMDB, o PSDB, o DEM, não tenham, em princípio, acordo absoluto com isso, o PT e o PCdoB sejam contra a, digamos assim, na correlação no Congresso Nacional, uma indefinição muito grande. A possibilidade de que o processo venha passar é muito grande. O que constitui? Um projeto de lei que se propõe a combater o abuso do direito de ensinar. Nas palavras do Sérgio Nagir. Um abuso. Eles partem da noção de que há, nas escolas brasileiras, uma tendência à esquerdização, que os alunos são doutrinados pelos seus professores a se tornarem comunistas e a se tornarem homossexuais. Exatamente isso. Se vocês pegarem no site Escola Sem Partido, ou aí abandonar o cristianismo também. A primeira coisa é que todas as abordagens pedagógicas que possam se remeter à chamada família tradicional, nuclear e patriarcal, ou às religiões cristãs, ou ao capitalismo como ideologia,
valores de mercado, tudo isso é tido como natural, não de uma maneira implícita, de uma maneira explícita. Essas são as convicções da família brasileira. Qualquer outra abordagem, ela pode ser julgada, por mais que eles digam o seguinte, que o professor tem que apresentar as principais versões sobre o tema, se você olhar bem, são as principais versões sobre o tema dentro do recorte da visão da família tradicional. Basta vocês olharem no site, por exemplo, tem várias denúncias. Tem uma denúncia lá de um livro didático. Aí o livro didático tem uma parte que menciona as religiões afrodescendentes e mostra a imagem de Xangô. Só o desenho de Xangô, segurando uma lança. Aí tem uma legenda. Xangô, orixá, bom, só isso foi suficiente para eles dizerem que agora as nossas crianças vão se tornar todas macumbeiras. Só isso que não. Tem um outro desenho que eles denunciam nos livros didáticos, que é uma questão. Esses são os desenhos que algumas crianças fizeram sobre suas famílias. Aí tem um desenho que é uma mãe, uma mulher, 2 filhos, cachorrinho do lado. O outro são 2 mulheres e a filha. O outro é uma mulher branca, um homem negro, mais velho, e as filhas adotados. Eu estava entendendo o desenho. Aí eles falam, olha, uma família está dentro da casa, só de pensar que existem outras formas de famílias diferentes. Então, a ideologia que eles chamam de ideologia de gênero, qualquer abordagem que se propõe a pensar o papel da mulher na família, no mercado de trabalho, é tido como ideologia de gênero. A questão racial também é muito implicante. E as questões, pensamento considerado comunista, marxista de esquerda, por exemplo, eles acham um absurdo dizer que 1964 foi golpe. Dizer que foi golpe é contra as convicções do Estado. Dizer que a revolução é muito natural, a revolução democrática, contra os comunistas e tal. Né? O tempo todo, no site e no projeto, você percebe que há um resgate de alguns conceitos da Guerra Fria. A necessidade de combater o inimigo interno, o comunismo, etc. Recentemente eu estive presente numa audiência em Brasília, que participou o vice-presidente do Escola Sem Partido, que é o professor da UNB, Braulio. A fala do Braulio já trazia isso muito claro, como que a gente precisa se preparar para enfrentar a esquerda, que quer doutrinar nossas crianças para chegar ao poder, instaurar a ditadura comunista a partir das escolas. Há muito forte neles essa tendência de resgatar os conceitos da Guerra Fria e a necessidade do combate ao inimigo interno. E o inimigo interno é comunista, vermelho, petista, quer que nossas crianças se tornem homossexuais, gays, quer destruir a família. De uma maneira muito explícita. Só para vocês olharem. Projeto quase simples. É isso. Só que tem mais. Porque além do CR Escola Sem Partido, existem outros 6 projetos. Um no Senado e mais 5 na Câmara. Que são do estilo Escola Sem Partido. Aí, tem um que se propõe a retirar da LDB qualquer debate sobre gênero. Erivelton é uma coisa. Que diz que os valores familiares terão precedência sobre a educação escolar nos assuntos relacionados à moral, moral religiosa, sexualidade. E o outro fala que é necessário suprimir a palavra gênero, o termo gênero, dos livros didáticos, provas de concurso, etc. O outro diz que a ideologia de gênero, eles cunharam esse termo, não pode ser tratada nem de maneira
disciplinar vedada na transversalidade. Para quem é professor, conhece os parâmetros curriculares e tem os temas transversais, ética, saúde, sexualidade. Isso não pode tratar. Eles, inclusive, dizem o tempo todo que para identificar um professor doutrinador, você precisa observar se ele está o tempo todo se remetendo a temas do noticiário. Ou seja, o que nós consideramos que é uma obrigação de fazer um link entre a matéria e a realidade do aluno, isso é considerado para eles a doutrinação. Inclusive, eles citam muito uma pesquisa realizada pela revista Veja, que é muito interessante a gente fazer uma enquete aqui para deixar que eu estou caminhando para terminar esse curso. Tá? Se você precisar de mais 5 minutos, acho que dá. Porque o debate está importante. Por exemplo, tem uma pesquisa da revista Veja, a revista Veja consultou um número grande de professores. Ele dizia o seguinte: para você, qual é a prioridade da educação? Aí você tinha que escolher uma das 3 opções. 1. Formar para a cidadania. 2. Ensinar as matérias. 3. Preparar para o mercado de trabalho. Vamos lá. As 3 são indissociáveis. Ensinar matéria. São indissociáveis, só podia escolher uma. Então, se vocês, como docentes, tiverem que escolher uma, qual que você escolheu? Tem que escolher uma. Qual que você escolheu? Fala. Qual que você escolheu? Profissional, o objetivo é profissionalização. Você diria qual? Formar para a cidadania, ensinar as matérias? Cidadania. Não? Olha, 78% das pessoas, dos entrevistados, falaram que o objetivo principal era formar para a cidadania. Eles falam: está vendo como a escola é doutrinadora? Por quê? Formar para a cidadania porque são doutrinadores. Correto? Então, toda essa, o que eles chamam de uma tendência da escola para a esquerda, para a doutrinação, e esse é o ponto, porque essa tendência não existe. Pelo contrário, a nossa escola é conservadora. Peraí, a gente cresceu estudando que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Princesa Isabel libertou os escravos. Quem aqui estudou Lenin? A nossa escola não é doutrinadora, mas a gente cansou de estudar os autores literários, todos os homens. Não é verdade? A gente cansou de estudar. Nenhum de nós estudou Marx. Eu nunca dei aula de Marx. Quer dizer, já citei e tal. Ou seja, eles dizem que existe, não está dizendo que não existe. Mas o fato é que todas as nossas possíveis abordagens críticas por um dos projetos que estão em comissão especial e devem ser apensados para transformar no projeto 1, configura o que eles chamam de assédio ideológico. Então, tem um projeto de lei lá que configura o crime de assédio ideológico e prevê exoneração e prisão. Um indivíduo comum, assédio ideológico, qualquer pessoa pode fazer. Pode ser preso 3 meses a 1 ano e multa. Significa ser alvo de vocês, não sendo professores, por favor. De repente começar a querer discutir com um adolescente que é filho, que é sempre filho de alguém, correto? Pode ser configurado assédio ideológico. Agora tem que detalhe: se o indivíduo for professor, acrescente um texto em qualquer lugar, mesmo se vocês se posicionarem na rede social. Cuidado com os vossos Facebook. Já é suficiente. Qual professor ou qualquer outra pessoa que cometer esse crime dentro da dependência, dentro das escolas, a pena é crescida em um terço. Então, agora, se desse assédio resultar em aprovação, a pena é crescida em 1,5. Significa o seguinte: professor de biologia que falar da teoria da evolução e ousar dar zero para um aluno que responda que esse negócio de teoria da evolução, isso aí não existe, foi Deus que fez, pode ser preso e ter a pena crescida em 1,5, ou seja, 1 ano e 6 meses, se ousar fazer uma coisa dessa, tá bom?
Então, caminhando para a conclusão, o contexto é esse. Nos últimos anos, eu estou com 2 minutos, né? A gente teve avanços pontuais no direito humano. Quando eu era criança, eu tinha uma professora lá na terceira série. Será que eu fui? Uma professora lá na terceira série, ela falou o seguinte: o dia que a gente tiver uma mulher no poder, tiver um negro no poder, que os homossexuais forem aceitados na sua sexualidade, a gente vai ter uma sociedade totalmente diferente, mais justa, tá? Eu, criancinha, ficava olhando, aquilo me marcou. E, no entanto, até recentemente a gente tinha uma mulher no poder, e não adiantou nada. A gente tinha um negro numa posição muito importante, que era o Tribunal Superior. Obama. Aliás, tem negro, não. Tem mulher na Argentina, na Alemanha. Olha, no Chile. Existe hoje a possibilidade do reconhecimento da união homoafetiva para fins de herança. Qual é o seu reconhecimento do casamento? E, no entanto, o mundo não mudou. Não mudou qualitativamente. Ainda assim, eu gostaria de dizer aqui que esses pequenos avanços foram muito importantes. Por mais traidora que tenha sido a Dilma, foi muito bom que o país votasse numa mulher quando ela era criança. Isso jamais aconteceu. São avanços pequenos, limitados, pontuais. A nossa liberdade de estar aqui, meu livro, é um avanço pequeno, pontual, mas quantos nossos heróis do passado morreram por isso? O movimento Escola Sem Partido é uma reação de um grupo de ultradireita, que não necessariamente tem raízes na burguesia, mas é um setor a quem a burguesia prefere a ideia de nós, não tenho dúvida, certo? É uma reação contra esses avanços pontuais. Escola Sem Partido, junto com a PEC, com a terceirização, significa o seguinte: nós estamos voltando em termos de direito, de Estado e política ao período pré-30, mas em termos ideológicos e pedagógicos, a gente está caminhando para a Idade Média, porque só na Idade Média a educação moral tinha precedência sobre a educação científica. A modernidade, quando o renascimento de 500 anos, Leonardo da Vinci, Michelangelo romperam. Naquela época, a gente está voltando no período anterior. É isso que está colocado. Parece um exagero, parece piada, mas não é para ninguém. Para ir que existe à frente, e a gente está aí. Gosto de a gente pode. Agora, Florinda. Se vocês não se incomodassem, porque o Rafael Dias, ele representa essa galera que hoje também está fazendo a pressão nesse movimento. E como o meu enfoque vai um pouco na linha do Fabiano, para enriquecer o debate, a gente podia passar para o Rafael agora, tá bom? Tá bom. Bom, eu acho que foi bem interessante, na verdade, o programa fazer essa introdução, porque realmente traz elementos importantes para a gente entender essa profundidade desse projeto. Né? Ele se apresenta como um projeto de lei, mas na realidade ele vem como uma cartilha mesmo, né? Na verdade, como uma espécie de resposta mesmo às lutas, mas que pode se aplicar inclusive de diversas formas. O que a gente viu agora, por exemplo, no Ministério Público Federal, que determinou a retirada das faixas escritas fora treino no Colégio Pedro II. Isso é a aplicação de escola sem partido. Ainda que por fora do legislativo, mas no judiciário, a aplicação de uma cartilha, de uma concepção de uma escola que não pode se posicionar. Né? Eles falam sobre a neutralidade, né? Já apontam como doutrinação, quando na realidade a gente entende que não existe uma neutralidade. Né? A neutralidade nesse momento é defender a ordem vigente, é defender o mais forte, e hoje significa defender
aí os ataques que estão acontecendo na educação, enfim, todas as áreas sociais e a classe trabalhadora. Então, por exemplo, hoje a gente, ainda mais quando se acirra a luta de classes e os ataques em meio à crise, tenta-se jogar a crise nas costas dos trabalhadores, não é possível haver neutralidade. Então, você chega em qualquer escola e se pergunta, PEC 241, você é a favor ou é contra? Não tem como dizer, não, isso aí não tem nada a ver com isso. Todo mundo tem a ver com isso. Todo mundo vai ser afetado com isso, e a gente vai ser o primeiro a sentir isso. Então, assim, a escola não se engane, já é um instrumento de reprodução ideológica. E parece que eles olharam para a escola e viram uma ameaça, no sentido de que você vê que o que está acontecendo ali, na verdade, se tornou um exemplo de luta para a classe trabalhadora. E a gente teve, em São Paulo, começou com as centenas de ocupações de escola lá, conseguindo derrubar o projeto do Alckmin de reorganização das escolas, que a gente teve em sequência no Rio de Janeiro, que conseguiu derrubar a secretária, conseguiu trazer um mínimo avanço de democracia, de eleição, de direção, etc. E agora que a gente está vendo mais de 1.000 escolas no Paraná, em diversos locais, não se restringe às escolas. A gente já viu essa experiência, inclusive, sendo exercida pela classe operária. A gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, o estaleiro em uma que ia ser fechada, demitir milhares de pessoas, eles simplesmente ocuparam o estaleiro e falaram, não vai ter demissão. Não vai ser assim que a gente vai ficar sem direitos. Agora, por exemplo, um dos colégios ocupados no Rio de Janeiro, a FATEC de Quintino, que é a sede estadual da FATEC, foi ocupado pelos seguranças que estavam sem receber salário. E eles falam explicitamente, a gente vai fazer igual os estudantes, agora é a gente que vai ocupar. E dali surgiu algo que é muito para além da ocupação por si só, como se, vamos dizer assim, é uma tática, vamos dizer assim, né? Você ocupar para resistir a algum ataque. Mas surgiu um embrião de um poder diferente da sociedade que a gente vive. Porque os alunos realmente sentiram ali a experiência de que aquele espaço poderia sim cumprir o papel que se fala de fato se refletir criticamente, de fato ser aberto à comunidade, de fato fazer as discussões que são feitas. Então o projeto de lei do Escola Sem Partidas, a cartilha e tudo mais, ela realmente não é nova, ela vem de um tempo aí. Só que ela ganha a projeção, a ideia de se vir para aplicar, vamos dizer, o acordo, vamos dizer, da burguesia, que realmente não, esse setor não parte dentro, não é dela, mas ela começa a olhar para aquilo e falar, bom, isso aí pode ser bem interessante, no momento que é necessário responder a um ascenso secularista que hoje toma o país inteiro. Então hoje a gente tem uma quantidade de lutas, de atos, de greves, que necessariamente a burguesia precisa responder de alguma forma. Porque hoje eles tentam botar a PEC, eles tentam colocar a reforma da educação, eles tentam acabar com o nosso futuro com a reforma da Previdência, eles tentam acabar com o nosso presente com toda a situação que a gente tem, com a crise, com o desemprego, etc. Mas a gente tem tudo isso se convertendo em lutas para mudar isso aí, para fazer frente a isso. E desde junho de 2013, quando a juventude se colocou nas lutas, se abriu uma nova situação no país onde, vamos dizer assim, não está fácil passar isso, né? Se coloca esses projetos, mas a gente responde à altura. E, na verdade, eu acho que está só começando também, né? Então, nada vai terminar por aí. A escola que eles colocam, que tem que ser sem ideologia e tudo mais, na realidade é a escola de uma ideologia só. É a escola onde prevalece a meritocracia, onde prevalece as opressões. E isso, como você falou no início aqui, não pode ser esquecido que é colado com a reforma da educação, porque é uma vertente, na verdade, você retirar as disciplinas críticas, que são as que justamente vão abordar ou deveriam abordar os temas que fazem se ter um pensamento crítico, se fazem ter reflexões sobre como a nossa sociedade funciona. Na realidade, eles não querem que os estudantes reflitam sobre como a sociedade funciona, justamente porque eles não têm a capacidade de questioná-la. E justamente para evitar que está acontecendo, para que aconteça o que está acontecendo. Os estudantes não só questionam, mas tomam para ação de unidade com os professores, com os técnicos, seguranças, com a classe trabalhadora e tudo mais. Então, na realidade, inclusive, também está ligado à crise estrutural, a necessidade de você ter uma formação de mão de obra cada vez mais rápido, cada vez menos,
pensamento e que faça girar a roda e que, através dela, seja colocada contra a crise. Então, eu falo para a galera, sai da escola e já está desempregado. Porque hoje você não sai formado, você sai desempregado, essa é a realidade. A partir daí você percebe que você vai ter alguns meses, alguns chegam a completar anos, sem ter o primeiro emprego, ou sem ter o primeiro emprego na sua área. E na realidade você tem outros projetos para aumentar a carga horária de trabalho, não faz o menor sentido. E isso a gente precisa discutir, tirar essa possibilidade de discussão na escola, também na universidade e tudo mais, e na realidade reforçar a ideologia que é, enfim, de dominação de uma classe sobre a outra. Então, a prática do governo que hoje a gente tem aí nos coloca uma necessidade justamente de derrubar esse governo e não fazer o que a gente faz pela crise. E eles hoje colocam como se não pode ter política na escola, né? E aí, já que você falou de Marx colocava, a luta de classe se expressa numa luta política no sentido de que uma classe lutando contra a outra. E aí a gente pensa, existe esse ser apolítico que eles colocam? Isso não existe. Se você simplesmente diz, não vou falar sobre o tema, isso já é uma posição política. E isso é uma posição política que favorece a quem domina politicamente. Inclusive a gente tem que falar também sobre, pegando aí o próprio termo, né, aluno, né, que no latim aluno, o ser a ser dominado, né, na realidade isso foi uma coisa que os estudantes se chocaram muito no início, quando se colocavam, mas isso aí só está acontecendo porque os professores influenciam e tudo mais. Então, quer dizer, eles mesmos já criaram uma tentativa de divisão de professores e estudantes que na realidade não colou. Inclusive, a gente viu nas ocupações o próprio envolvimento das comunidades em volta com esse entendimento daquilo ali. Agora, é preciso entender esses sentimentos assim, que inclusive eles tentam se apoiar para formar um projeto como esse. Sentimento apartidário, sentimento de desgaste com as organizações, com os partidos, etc. Isso tem uma justificativa na história e há de se entender isso. Então, assim, a gente viu que foi esse processo das gerações que depositaram sua confiança, sua militância em colocar o PT lá e concluíram uma experiência com isso. A gente viu o que foi, por exemplo, o papel das organizações estudantis em meio a esse processo desse governo, que atuava não só não tocando a pauta do estudantil, como colocando a política do governo ali. Então, tudo isso, de fato, se converte em um sentimento de que todos são iguais, de que a coisa vai seguir por assim, inclusive contra as organizações, quando na realidade a gente tem a necessidade de, nesse momento, em meio aos ataques que acontece, a necessidade de organizar a luta, mas também de estimular a democracia de base, de estimular que a coisa se cresça dessa forma. A gente viu, por exemplo, que hoje em dia tem um crescimento, tem estatísticas de crescimento na quantidade de grêmios, apesar desse sentimento. Parece muito contraditório, mas na realidade a necessidade objetiva de se organizar, tocar uma luta e outra, gente, assim, depois que os estudantes passam por esse processo da ocupação, depois que os trabalhadores no país passarem por um processo de greve geral, a consciência não é a mesma. Então, nada é mais como antes. Então, essa geração nunca mais vai ser como antes. E eles sabem muito bem disso. Então, assim, inclusive, eu estava contando uma história aqui na sala aqui antes de começar, né? Que o jornalista veio perguntar para a gente, falando, mas como vocês respondem a acusação de que vocês trouxeram pessoas de São Paulo para conversar com os estudantes do Rio? Eu falei, olha, eu respondo com muito orgulho, porque isso não é uma acusação, é a nossa obrigação. A gente é uma organização estudantil nacional, a nossa obrigação é passar essa experiência de fazer justamente a galera conversar. Inclusive, comentei com ele, inclusive, no futuro, eu espero levar isso do Rio para outros lugares. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a gente está fazendo isso. Tem gente do Rio lá no Paraná agora, acompanhando ocupações de lá, passando a experiência daqui. E esse é o nosso papel, no sentido de que hoje, tudo que a gente está vendo aí, a gente comenta sobre a situação do país e tudo mais, a gente tem que entender assim, que tipo de democracia que a gente vive e tudo mais, e quando a gente fala que a escola sem partido é ditadura militar, etc., é importante dizer que sim, existiu uma luta contra a ditadura que afirmou a possibilidade de hoje a gente ter um direito democrático de levantar uma bandeira. Agora, a
nossa luta hoje é contra esse Congresso, que vai aprovar, que está tentando aprovar essa PEC, está tentando aprovar esse projeto de lei, justamente contra uma organização dessa falsa democracia. E é importante a gente ver, por exemplo, nas eleições, a chuva de votos nulos, ganhando em 10 capitais e tudo mais, existe um desgaste a isso. E isso é progressivo, e é importante a gente saber apontar o caminho das lutas justamente para conseguir barrar esses processos. Porque não vai ser, por exemplo, dentro desse Congresso que a gente vai conseguir barrar isso. Esse Congresso ele foi eleito para isso, para ferrar com a gente. A questão é que hoje ele precisa fazer isso tudo a toque de caixa. Então a nossa necessidade é justamente organizar as lutas, fortalecer elas mais rápido ainda, com mais força ainda, mostrar a nossa resposta a esses projetos. E em meio a esse processo de ocupação que a gente viu, é importante a gente compartilhar isso, que a gente viu praticamente uma escola absolutamente diferente do que a gente tinha, uma escola nova, com outro tipo de gestão, uma gestão compartilhada, professores, estudantes, a comunidade e tudo mais. Isso criou de fato um embrião que é muito interessante, assim. E hoje as cartas estão na mesa. Quanto mais a coisa vai se acirrando, mais a gente precisa ver respostas reacionárias desse tipo, de mais peso e mais contundentes, e que reafirmam para a gente a necessidade de lutar contra isso. A gente vê hoje no Escola Sem Partido, aliado a esses outros projetos que atacam, cortam verba da educação, como a PEC, a reforma da educação, que tira as disciplinas de pensamento crítico e de recreação e tudo mais, como na verdade uma escola sem a discussão de opressões, sem a discussão de gênero. Isso acontece exatamente no momento onde a gente tem um ascenso de mulheres no país que responde às questões. Hoje, por exemplo, está tendo um ato lá no Rio de Janeiro em apoio à questão da Argentina, nenhuma menos. Em meio a esse ascenso, precisam aparecer Cunhas, Bolsonaros, etc., trazendo seus projetos para dar a resposta que eles precisam. E é muito importante a gente saber que a luta se acirra e que se torna cada vez mais necessário a gente ir cada vez mais para dentro dela. Então, assim, tem aquela música Falando como Juventude, né? Aquela música da Elis Regina que fala que adora perceber que apesar de termos feito tudo, vivemos como nossos pais. A gente tem que cantar essa música forte, porque a gente não vive como nossos pais. Na verdade, o nosso presente é de desemprego, é de crise, é de altíssimos preços dos alimentos, etc. E futuro, então, gente, sabe, tem uma palavra melhor que a galera canta que o pessoal até ficou de entender, né? A juventude quer se aposentar, a pessoa fala, pô, tu nem começou a trabalhar, não é exatamente isso, porque eu nem comecei a trabalhar, eu já não tenho perspectiva de nem conseguir me aposentar. Então, assim, são ataques históricos que respondem justamente a um momento também histórico de mais de 1000 escolas ocupadas no país, de perspectiva de construção de uma greve geral necessária para derrubar esses ataques, esse governo que hoje nos ataca, esse governo ilegítimo que vem não para fazer diferente, mas para pegar os projetos que estavam sendo tocados pela Dilma, colocar com ainda mais velocidade, com ainda mais contundência. Então, assim, e sobre o movimento estudantil em si, tem um ponto no projeto que é interessante citar, que na verdade é uma grande finalização também do movimento estudantil, porque ele prevê não só que os professores não podem passar esse conteúdo em sala, esse tipo de conteúdo que eu acho que o Fabiano já apresentou muito bem, mas que também o professor não pode deixar alguém entrar em sala para fazer isso. Então, assim, isso significa, sendo mais claro, fechar o movimento estudantil. Você não pode mais deixar alguém entrar em sala para falar aquilo, porque senão você está como se o professor estivesse falando. Então, dada a gravidade da situação. E hoje, né, veio o exemplo do Ministério Público, do Pedro II, né, que mandou tirar as faixas do Fora Temer. Na verdade, agora não só tem faixa do Fora Temer, como os estudantes estão ocupando 2 Pedro II, vão ocupar outros, e a coisa cresce. Então, assim, é interessante ver que o projeto está aí, mas que a resposta é mais forte que ele. E essa é a nossa perspectiva, fortalecer essas lutas, unificar esses processos, construir uma greve geral e conseguir dar uma resposta a esse governo a todos que nos atacaram. Acho que é isso. Sim, estou bem contemplada pela fala dos meus 2 companheiros aqui, mas eu queria então chamar a atenção para a situação do tema. Eles estão tomando partido e é preciso que todos nós tomemos partido também. O cerco está se fechando e
E é preciso que a gente compreenda que essa é só mais uma crise do sistema que predomina no mundo. A crise do capitalismo não permite que passe, né, separadas as questões econômicas com as políticas, pedagógicas, educacionais, etc. e tal. Então, nesse momento, é um momento muito rico para que, ao mesmo tempo que o governo ilegítimo, né, imponha aí a PEC 241, deve ser votada amanhã, hoje é hoje, já foi, né? Já teve jantar, já convenceu, já demitiu 2 ministros, vai ser readmitido para ir lá votar, né? Vem a 257, junto com isso, aí a escola sem partido, etc e tal. Se a gente, nessa conjuntura, pensar que isso é uma situação isolada, nós sofremos, porque não vemos perspectiva de mundo, de mudança de nada. Eu estou muito tranquilo porque eu sou socialista, brigo por isso, só acredito na destruição do capitalismo e não são coisas que acontecem desvinculadas uma da outra, né? Acho que para nós, que a gente é vanguarda, liderança, a gente demora um pouco a se organizar, né, diante dos ataques. É um momento para fazer a gente discutir também qual é o papel da escola. Porque estão aí os alunos nos atropelando, né? Porque as nossas greves permanentes, frequentes no Brasil inteiro, no mundo todo, talvez já não estivessem fazendo eco. Agora tem um momento dos estudantes ocuparem mil, daqui a pouco são milhares, no país inteiro. No país inteiro. No entanto, a gente se volta para a nossa escola, não tem um Grêmio. Não tem um Grêmio. Nós não sabemos fazer essa aliança, né? A escola não é aberta, a comunidade não entra na escola. Não é só porque tem um muro alto, a desculpa hoje é a insegurança, etc. A escola não é aberta. E o que está acontecendo, especialmente agora no estado do Rio de Janeiro, que os colegas vão desesperados, estão fechando escolas, estão fechando cursos, estão fechando turmas no estado inteiro. Isso é combinado com a política de parcelamento de salário, atraso de salário. Está aí Caxias, que o salário pelo 5º mês parcelado em 2, em 3, em 4 vezes. Belfor Roxo, as aposentadas vão entrar agora no 3º mês sem salário. Literalmente, não receber agosto, não receber setembro, e estão correndo risco de não receber outubro. Então, é uma situação combinada. Essa PEC 241, o governo quer o quê? É isso mesmo, não tem mais dinheiro para a saúde, não tem mais para a educação, né? Tem um cálculo lá que se em 2013 eles tivessem feito essa reforma, teria uma economia de 260 bilhões na saúde, 300 e sei lá quantos na educação. Então, o cálculo está aqui para frente, em 20 anos. Né? Um país que as pessoas se aposentam, ficam doentes, morrem, né? A seguridade é um espaço. Mas é isso que eles querem, não é outra coisa. Se abrir o jornal de domingo, tem lá uma página inteira falando sobre uma escola que está sendo inaugurada no Rio de Janeiro por uma família tradicional, rica, que é uma escola para classe A. Aí mereceu uma página inteira. Né? E as nossas estão acabando, estão sendo destruídas. Eu sou de uma escola na Baixada aqui, Caxias, na região ali da Reduc, de 2º grau. Não tem um aluno que tenha conseguido um emprego ali naquelas terceirizadas. Não tem. E todo dia a gente fica sabendo que mais uma terceirizada pediu concordata. Pediu concordata, mudou de nome. E foi para outro país, e foi para outro lugar. É uma injustiça profunda. Então, eu não consigo fazer essa discussão sem a gente pensar que é mais uma crise na qual os capitalistas se negam a perder e, ao não perder, eles transferem para nós. E transferem, né, o arroxo econômico, o desemprego e vão cerceando. Quem é hoje que tem a possibilidade de falar, de reclamar, se não a escola? Né? Eu fico
fico triste porque eu queria que os professores fossem mais enfáticos. Isso que estão acusando a gente, quem dera que fosse verdade. Quem dera. Você tem um professor de sociologia que discute, Karl Marx, etc., o outro de filosofia, um ou outro de história, de geografia, às vezes uma professora de português que pega seus textos, mas a maioria não faz isso e é acusada disso. Nós não somos a favor da partidarização, entrar na escola, da propaganda, nem para o partido e tal, mas nem perto disso. Nem para dizer vote nulo, nem para organizar, nem para convidar o aluno, vamos à assembleia. Quem dera, mas isso não interessa. O que interessa é a pecha de doutrinador, porque se confunde com a história de fazer greve, se confunde com a história de ocupar a escola, se confunde com tudo. Eu queria só lembrar que esse ataque mais dentro da escola que hoje se materializa nos projetos aí no Congresso, no Senado, em vários municípios e vários estados que chamaram de escola sem partido, que em Alagoas foi um dos primeiros a ser votado, escola livre. Até é interessante a gente ver a polêmica muito incrível, porque o governador era contra, mas a Assembleia Legislativa votou. Então ele vetou e não quis publicar, E aí voltou para a Assembleia Legislativa e derrubaram o veto dele e passou, está lá. Publicar no DO está funcionando. Mas tem uma crise na sociedade lá. Tem uma crise. Pai, mãe, não tem, essa coisa toda. Mas eu queria dizer que isso foi precedido de um outro movimento que era a introdução do ensino religioso nas escolas públicas. Isso graçou pelo país inteiro. Eu não sei quantos municípios, já acredito que a maioria e os estados têm lá hoje ensino religioso no currículo das suas escolas. Foi ali que tudo começou, inclusive em Teresópolis. E aí, eu estava reparando que o projeto federal, lá o Exalci, e mesmo o do Magno Malta, no Senado, ele tem uma diferença em relação ao do Bolsonaro, em que ele diz que a neutralidade política, ideológica, religiosa no federal. Aqui não, no município eles não colocam religioso. Então discutir religião pode, doutrinar religião pode. E isso tem a ver com eles aqui, porque na Assembleia Legislativa do Estado também foi aprovado dessa forma. Foi aprovado o ensino religioso. Só para você ter uma ideia, isso foi em 2011 que a Câmara do Rio de Janeiro, por um projeto do Eduardo Paes, do Executivo, aprovou, pasmem, o ensino religioso democrático, porque permitia todos os credos, protestante, católico, espírita, afro, e se os alunos não quisessem, teria que ter uma outra professora, um professor, para ensinar valores. Valores é o quê? Entendeu? Que estão sendo questionados aí no projeto Escola Sem Partido, que quem tem que ensinar valores é a família ou a igreja. Então lá era redundância falar que o aluno não quer assistir nenhuma dessas disciplinas aí religiosas, vou para a aula de valores. Só que valores ali, na concepção, é a mesma coisa. Isso foi aprovado, gente. 2 milhões naquele ano, 600 professores, fizeram um concurso, batiam cabeça nas escolas, lá chegou um de católico, outro espírita, outro... Não tinha nem aluno de matemática, de geografia, mas tinha lá professor de ensino religioso. E a Câmara fez uma festa, um debate assim incrível. Sabe o Luiz Antônio Cunha, que é o professor que bate muito na defesa da escola laica? Ele e eu representando o CEP. Tinha 25 pessoas inscritas. Nós fomos os últimos a falar. Não tinha o que falar mais, né? Estava todo mundo ali convencido e no dia seguinte se votou a tal da introdução. Então esse ataque tem vindo há muito tempo e isso passou no país inteiro, em todas as escolas. A gente encontra aqui, por exemplo, um colega professor que nunca tinha ouvido falar em escola laica, eu que expliquei para ele, e ele falou, caramba, mas eu só fiz o concurso para dar aula de religião porque eu queria ajudar, eu achava que através dessa disciplina eu ia ensinar a cidadania, a questão do racismo e tal.
E aí eu falei, não, mas a gente é contra. Aí ele tentou na escola chamar a disciplina dele de oficina de cidadania, mas o que acontece? A prova tem prova, ensino religioso, diário, ensino religioso, etc. Então, para fechar isso, gente, só tem uma saída. É uma disputa antagônica, é uma luta de classes. Nós queremos destruir o sistema, e o sistema quer nos destruir. Vai ganhar quem for mais capaz, quem se organizar mais. Eu acredito na organização nas massas, né? Claro, tem que ter um partido revolucionário e tal, não é uma coisa simples. Mas eu acho que, por enquanto, nos cabe investir na greve geral. Está sendo marcada para o dia 11 agora de novembro. Felizmente, a CUT veio, né? Vários setores que antes estavam no governo, e fora Temer, fora todos e fora o sistema. Obrigada. Esse momento agora é o momento da participação de quem está aqui. Quem quiser falar, usar o microfone. Depois a gente vai para as considerações finais de quem está aqui. Paulo? Não. Quanto tempo? 3 minutos, pode ser? 3 minutos? Não é? Um pouco. É intervenção ou pergunta, tá? Paulo, Gabriela. Mais alguém? Léo? Márcio. Então, assim me chama a atenção que foi citado uma colocação do tipo sem saída, não tem saída. Eu sou bancário, mas a minha abordagem é uma abordagem psicológica. E eu acho que assim, sempre que tem grandes embates entre classes sociais, muitas pessoas vão se colocar numa situação sem saída. Por exemplo, eu sou bancário e participo de um grupo profissional de discussão para resolver os problemas inúmeros, e eu fazia uma agitação política. Eles me convidavam a não fazer mais agitação política dentro desse... não, porque esse é um local só de discussão profissional. Então isso me antenou. Vocês ouviram falar de Fukushima? Quem? Levanta a mão. Quem sabe de Fukushima? As últimas notícias. Há 5 anos, despeja 300 toneladas de água contaminada, né? Não existem mais estrelas do mar, os arenques estão contaminados, coisa em torno de 5 a 10 vezes mais contaminação. Não tem saída. Então, a minha preocupação é assim, a gente está considerando um universo específico que não tem saída. Não tem saída. E qual é a jogada da General Electric, que quem está por trás de todo esse negócio aí dessas usinas sucateadas, envelhecidas, e que por fim veio um maremoto e destruiu elas? General Electric, tá? Qual é a jogada? É assim, uma calar a mídia, não se fala. Então a gente está entrando numa situação que no mundo inteiro está andando essa história de não se fala nisso. Porque não tem saída. Não tem saída. O Oceano Pacífico vai ser absolutamente contaminado por radioatividade. Não tem saída. Fizeram um estrago lá que não tem como resolver. E aí, no embate de classes sociais, se coloca essa questão aí. Muitas pessoas vão olhar esse ataque titânico e vão falar, não tem saída. Então, eu acho que são realmente muito poucos e heróicos os que se conseguem. Rafael está de parabéns na questão, que se consegue colocar numa perspectiva de luta. Porque por dentro das escolas vai ser essa coisa assim, não tem saída. Tá? Vai ser cale-se, e aí volta a música do vestibular, né? Cale-se, cale-se. Cale-se. Então, quais são as saídas que a gente tem por fora, né? Por exemplo, eu uso para organizar meu pensamento no Facebook. E eu vejo que as pessoas criticam, falam assim, não, mas curtidas. O Facebook só serve para curtidas. E para mim serve para organizar meu pensamento.
Quer dizer, eu me organizo e coloco as coisas que eu acho que são importantes e estou no Facebook. O Facebook é muito legal. Tá, muito legal. Mas lá na Turquia, quando começaram os processos revolucionários, de verdade, eles desligaram o botão. Então, assim, desligaram o botão. Então, quem acredita numa cidadania participativa, tudo bem, pode usar esse instrumento, mas estou só chamando a atenção assim, não tem saída. Aí realmente não tem saída. Ou você vai para casa, ou você se organiza num partido político e começa a fazer essa discussão por fora. Porque as mídias, muito legal, as mídias também ajudam a discutir, a organizar o pensamento. Mas é o seguinte, gente, a gente é monitorado, esse negocinho aí que está na vida, está ligado no GPS. Entende? Você bate uma foto, a foto está ligada no GPS, datada. Entende? Você vai brincar de Pokémon, né? Também. Então, assim, só chamando atenção assim, que eu fico muito considerado da história de não ter saída. Porque isso realmente provoca um ciclo que é depressivo. E é o mesmo processo de genocídio. Por exemplo, quando você mata pobres, negros da periferia, você mata a geração de homens, mas fica a geração das mulheres, as mães, as irmãs. Essa morte ela não tem nenhum apoio jurídico, nenhuma justiça, nada se fala em torno disso, então considero que situação sem saída. Sem saída. A gente pede que chegue aqui na frente, a gente está filmando. Boa noite, gente. Para mim é só uma pergunta mesmo à mesa. Nesse panorama de votação, na segunda votação na Câmara hoje e depois indo para o Senado, se eu não me engano, são 2 votações também no Senado. Eu queria que a mesa opinasse sobre essa segunda passagem na Câmara e as 2 pelo Senado, fazendo um panorama do que vocês acham que vai acontecer, mas já também vislumbrando a próxima eleição presidencial. Como o PT se portaria, né, numa tentativa de fortalecimento, como é que vocês veem a próxima eleição presidencial? Juntamente com todas essas PECs e PEs que estão sendo votadas. Então, boa noite, pessoal. Assim, bom debate, né? Parabenizar aqui a mesa, o Rafael, o Fabiano, o Dorino, parabenizar o Sérgio Teresópolis por estar organizando esse debate. Essa semana foi uma semana de luta aqui em Teresópolis, né? Segunda-feira teve a reunião aqui com as vítimas, uma boa reunião, só que a Fabiana não deve saber, o pessoal do Rafael, mas desde 2011 da tragédia aqui em Teresópolis foi entregue uma casa aos desabrigados, um ataque brutal aqui em Teresópolis aos desabrigados. Então assim, hoje teve um ato na Câmara, porque a gente fala de ataque ao funcionalismo, mas eu no último período, talvez nos últimos 4 anos, eu não consigo visualizar no Brasil um funcionalismo que passou por tantos ataques como o de Teresópolis, né? Vem enfrentando aí as 2 penas aí, os governos, né, mal eleitos, né, que são governos que chegam ao poder de formas estranhas e chegam com o objetivo de atacar o funcionalismo. E aqui a cidade foi palco desses ataques aí. Para ter uma ideia, a gente está falando aqui de PEC. Hoje aqui na cidade se tentou votar o fim do plano de saúde, do funcionalismo e o fim do direito ao ticket de alimentação. Então assim, pois é um processo avançado quando a gente fala dos processos que estão ocorrendo pelo Brasil. Então assim, não é um fato novo, a gente viu isso na Grécia, né? Na verdade a crise na Grécia, o primeiro que sofreu os ataques foi o funcionalismo da Grécia e isso está chegando no Brasil. Essas PECs, na minha opinião, é parte disso, desses ataques, né, que o conjunto dos trabalhadores, e eu acho que o próximo período vai ser muito difícil, principalmente para o funcionalismo. O professor
vai ter que lutar muito daqui para frente, né? O funcionalismo de uma forma geral. Agora, eu quero chamar a atenção, eu acho que tem um minuto ainda, só para ajudar o debate aqui. Eu tenho dúvida quando se fala de pequenos avanços, porque na verdade a gente já vem sendo atacado há muito tempo, né? E eu não consigo visualizar pequenos avanços. São pequenos avanços que contraditoriamente, eles dificultam. Por exemplo, hoje nós estamos sofrendo ataques pelo PT ter chegado ao poder por conta de uma ideologia que o PT fosse minimamente se colocar ao lado do trabalhador. E quando não se coloca, e quando me parece que tem uma traição contra o trabalhador, eu digo o trabalhador das fábricas, o trabalhador do canteiro de obra, esses trabalhadores que não foram representados pelo PT, me parece que ocorreu um retrocesso. Eu não consigo ver os pequenos avanços. Eu acho que hoje fica mais difícil para você se apresentar enquanto uma esquerda alternativa a tudo isso que está colocado. Então, essas questões. E, por outro lado, quando uma mulher chega ao poder, concluindo, essa mulher aprova uma lei antiterror, que, na minha opinião, é muito pior do que essas PECs que estão sendo apresentadas, porque essa lei antiterror que vai conseguir fazer com que ela coloque em prática tudo isso, na maioria. Márcio. Meu nome é Márcio, eu não sou professor, né? Mas primeiro uma pergunta para ver se eu continuo. Qual é o nome do PL, Escola Sem Partido? 867. Não. Esse é a Escola Sem Partido. Mas esse é o nome que... Projeto de lei. Porque é um nome, a minha pergunta, agora sim faz sentido o meu comentário. Porque o próprio nome, em virtude do momento que a gente vive, recebe um apoio das pessoas que não são professores ou não se dão a conhecer. Porque, no fundo, uma coisa de partido é tão ruim que as pessoas falam, então esse projeto é bom. Eu acho que a luta dos professores e a luta dos trabalhadores, eu tenho até mais dificuldade de lutar, sou aposentado, quer dizer, nem a força de trabalho eu tenho mais como utilizar, e seria no sentido de convencer as pessoas que não é uma questão da escola sem partido, e sim a escola sem reflexão, sem política. Você usou um termo na sua fala e você falou retirando as disciplinas que fazem refletir. Será que nós queremos ter seres humanos que não reflitam? Eu acho que a nossa toada, além do discurso contra, deveria seguir essa trilha, de não ficar repetindo escola sem partido. Não é escola sem partido, porque senão a população não se aproxima, não para ouvir. As pessoas ficam uma geriza de político, de partido, por tudo isso que a gente está vivendo aí. Né? Então, a minha questão seria essa, que a gente mudasse um pouco o discurso para tentar traçar uma estratégia e chegar onde quer chegar, na comunidade, para que a comunidade venha para o lado da gente. Porque senão eles não vão ouvir. Né? Era isso. Boa noite. Primeiro, parabenizar o CEP Teresópolis por essa iniciativa. Meu nome é Daniela, não sou professora, mas tenho 2 filhos na rede pública de Nova Friburgo, no município, e faço parte do movimento de mães em luta pela escola pública de qualidade de Nova Friburgo, que acabou se dando através de uma greve muito vitoriosa para a categoria, né, dos profissionais de educação, que algumas mães se reuniram e se viram com a necessidade de estar apoiando a categoria. E assim, na verdade, essa questão de escola sem partido é sem os partidos, na verdade, de esquerda, né? Porque os de direita estão lá dentro. Né? Em 2013, nós tivemos essa questão também de mobilizações sem partidos, de esquerda. Né? Porque o Pátria Livre estava lá, né? Os outros partidos de direita estavam nas manifestações. Então, quer dizer, é realmente um ataque a nós, né? A nós, trabalhadores,
trabalhadoras, aos nossos filhos, aos filhos e filhas da classe trabalhadora, né? É uma forma de implementar um verdadeiro golpe, porque isso é um golpe, né? E assim, eu quero só ressaltar que, na verdade, esse projeto todo se deu com o governo Dilma. É claro que ele vem de muitos anos, mas o Temer nada mais está fazendo do que implementar uma política que, se a Dilma estivesse aqui, também estaria fazendo, né? Então, assim, essa questão de, tivemos uma mulher. Sim, tivemos uma mulher, mas que retirou todos os direitos, começou retirando direitos, principalmente das mulheres, né? Que foi a questão da pensão por morte, né? De diminuir a pensão por morte, já que 86% das pensões são destinadas às mulheres, as mulheres que recebem a pensão reclusão. Então, quer dizer, na verdade, estão todos juntos nessas retiradas de direitos, né? Sejam ele qual for. Se é para retirar direito da classe trabalhadora e dos seus filhos, os partidos se unem contra nós, né? Então, assim, o que eu penso é que isso é mais assim, para a relação ao CEP, é claro que seria importante para todas as direções, de todos os movimentos, independente de ser movimento da classe, da categoria de profissionais de educação, é que, no caso do CEP, para especificamente toda essa questão da escola sem partido, é que o CEP faça um trabalho voltado para as mães, para os pais e para os responsáveis. Porque a partir do momento que o CEP faz uma campanha séria, porque o que o governo faz? O governo coloca a categoria como vagabundo, faz greve e não quer trabalhar. Aí a mãe que precisa da escola para deixar filho, chega lá, vai em greve, realmente esse pessoal não quer trabalhar, vou fazer o que com os meus filhos? Né? E lá em Friburgo nós tivemos essa experiência das mães se unirem à categoria, né? Então, assim, do CEP fazer um movimento mais amplo em relação à família, né? Assim também como os estudantes que estão ocupando. Interagir com a família, unir a família, porque a partir do momento que tem os pais, tem as mães, tem os responsáveis, o movimento cria força, e aí a gente pode não só derrotar essas PECs, mas derrotar o governo, né? Porque, na verdade, não adianta derrotar uma PEC se a gente não derrota o governo, né? E aí, para finalizar, Rosângela, para concluir, deixar aqui, fora Temer, fora todos eles, não há outra saída para a classe trabalhadora que não seja a Revolução Socialista. Não há. Não tem essa. Não adianta ter um acordinho ali, vem o PT, dá uma Bolsa Família, uma Bolsa Cultura. Não vai resolver os problemas da gente. A gente precisa de mais. A gente precisa de direitos adquiridos, novos direitos, e manter os que a gente já tem. É isso. Posso fazer na frente? Eu tenho que ir embora. Pode. No seguinte, eu uso a classe trabalhadora. Sim, assim. Eu sou professor, sou professor de geografia, concluí uma escola sensacional, ensino uma muito trabalho lá, escola de interior. E também sou da rede particular de ensino, também trabalho com alguns amigos para vestibular social aqui da cidade. Eu tenho, assim, eu queria deixar para a mesa primeiro um agradecimento, de forma especial também ao CEP, pela reunião que estamos tendo, pelo debate que estamos tendo, pela riqueza. Gostaria de deixar aqui um comentário, já que eu não vou poder fazer uma pergunta, porque eu não posso passar das 20 horas. Gostaria de pensar não simplesmente numa relação de destruição, mas sim de construção. Hoje nós estamos passando por uma crise que é a falta de representatividade, em todos os sentidos. Vocês lutam o tempo todo para nos reunir e vocês sabem a dificuldade, eu experimento isso, né, em todos os setores, isso vem acontecendo, de forma especial também na educação. Só que quando eu vejo esses jovens se organizando, quando eu vejo esses jovens ocupando, quando eu vejo um jovem fazendo o que fizeram em São Paulo, tem feito no Paraná, né, e tem feito em outras regiões desse país, eu vejo esse país com esperança. Porque essas crianças, esses adolescentes, estão fazendo aquilo que minha geração não conseguiu fazer. Esses jovens serão jovens muito melhores do que a gente. Olho para você, amigo, e vejo uma esperança. Ok? Então eu quero deixar aqui a minha visão de que hoje estamos passando por toda essa crise de representação, mas vem uma geração que vai ser formada
não simplesmente por nós professores, mas por um senso crítico que começa a rondar dentro das escolas, que faz a diferença. Experimentei numa escola pública aqui, me chamaram para conversar com eles. Quando eu cheguei lá, eu não pude falar, porque eles estavam debatendo entre eles, uma confusão generalizada, sensacional essa confusão, porque dali se tiram pensamentos profundos de transformação de uma escola, da unidade entre escola, professores, entre a escola, unidade, professores e sociedade. Aquilo me deixou com esperança. Vejo catástrofes, como você comentou, generalizadas, mas vejo também algo que, assim, parece que é uma esperança de um futuro melhor para a gente. Ok? Gostaria de deixar isso aqui para vocês. Obrigado. Obrigada. Isso é sério, a gente está aí para obrigado. Boa noite. Eu falo para a Daniela, não é falta de vontade de fazer trabalho com família, com mãe e tal, mas a gente não tem pernas. O sindicato precisa da categoria aqui. Então a gente convidou, né, muita gente para estar aqui hoje. E o debate é difícil, gente. Como o companheiro falou, escola sem partido. Se a gente tivesse colocado escola sem mordaça só, né? Eu acho que talvez tivesse mais gente aqui. E quando se fala partido, tem a questão negativa da palavra partido. Aí, infelizmente, eu vou ter que falar por quê, né? Porque a gente mostrou confiança num partido, né, de esquerda, que tomou o poder, mas fez aliança com a burguesia. Então, a gente tem, infelizmente, né, essa marca, né? Ficou essa marca na esquerda, né? Então, eles só veem um partido como se fosse o PT, como se não tivesse mais nenhum partido de esquerda, tá? Mas eu venho aqui para falar da minha experiência essa semana na escola, para compartilhar com vocês. A gente fala o tempo todo em formar cidadãos críticos, e a gente chega na escola, falando da minha experiência essa semana, semana passada, dia 18, você vê uma escola, os alunos na quadra, e um palestrante que vem, sei lá de onde, para falar sobre drogas e sonhos. Caramba, que legal, né? Vai mostrar a experiência dele, bacana. Aí quando você vê, a pessoa está constrangendo o aluno, está impedindo o aluno de sair da quadra para beber água, quando usa o celular, fala para o aluno se colocar no lugar de mulher, sabe? E falando que o aluno é um vacilão, isso é um vacilão. Eu não, sabe, aquilo me incomoda bastante. Aí você toma algumas medidas que vão até contra a direção, né? A gente vai ao superior para que essa pessoa, ao secretário de educação, para que essa pessoa não vá mais em alguma escola. E o pior, que a gente percebe no palestrante, não sei quem é, não sei quando, se não foi compartilhado democraticamente, não foi discutido com o corpo docente. Então a gente fala em democracia dentro da escola, mas a própria direção, a coordenação pedagógica, não compartilha os projetos que elas pensam serem os melhores para os alunos. Então, se porventura eu tivesse compartilhado conosco, eu certamente, né, colocaria minha posição em relação a isso. E a gente percebe, no palestrante, eu percebi, no momento que ele foi interrompido, porque eu interrompi também a direção, para dizer que ele não podia falar daquele jeito com a aluna, né, nesse momento que a palestra dele durou menos tempo, e ele falou para mim, eu falei, companheiro, você continua falando, né, os alunos interrompem a gente continua falando, o senhor continua, encerra a sua palestra, quando ele chamou os professores para o meio da quadra. E no momento ele falou assim, não, essa interrupção aí é coisa espiritual. Eu falei, meu Deus, né? Meu Deus. Vamos lá. O que ele está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que os alunos estão fazendo aqui. E no final, histeria coletiva, todo mundo chorando na quadra. Então a gente tem que estar preocupado, porque às vezes uma boa intenção, né, de algum professor que tenha visto, né, essa histeria coletiva, e achar que a histeria coletiva é algo positivo, e na verdade não é. Então a gente está lutando o tempo todo contra a mordaça, vamos dizer assim, né, contra o projeto de escola sem partido, e quando chega uma pessoa espiritualizando a realidade o tempo todo, a gente tem que se preocupar, porque é jogar, né, o peso todo em algum ente que vai ajudar você. Não é você transformando a realidade. Então isso me preocupou bastante. Então a gente tem que estar acordado, né, para o que está acontecendo na escola. E questionar as direções, questionar os colegas, por que eles aceitaram aquele tipo de constrangimento com os nossos alunos. Né? Então essa postura foi bastante complicada. Eu estou, né, com problema na escola, mas isso eu resolvo depois. Né?
Mas assim, a gente ficar atento no que está acontecendo com os nossos alunos. A gente está lutando contra os escolas sem partido, a gente também tem que tentar enxergar que as aulas de religião, na verdade, como a Florinda falou, às vezes não são de religião, os alunos não são obrigados a assistir, tá? Mas também tem aula de, acho que ética, né? Eles falam um pouquinho da ética, mas no final essa ética se volta para uma religião apenas. Né? A gente sabe que é religião cristã. Então, e é aquela coisa de esperar passivamente que as coisas aconteçam e não transformar a realidade. Então, essa é a minha preocupação com os nossos colegas que aceitam também esse tipo de palestra nas escolas. E observar que esse palestrante, ele veio encomendado por um projeto da FIFA, da Copa de 2014. Então, um projeto que atende 50 jovens. E por que foi bacana com os 50, bacana entre aspas, porque foi a avaliação da direção, da coordenação pedagógica, não foi dos professores, foi disponibilizado para os outros alunos. Os alunos foram obrigados a estarem na quadra de aula. Né? Então, não passou pela vontade, pelo desejo dele, nem pela vontade de alguns professores. Tá? Então, para a gente ficar atento, Gabi, né? Rui, que está na rede municipal, os pais, os responsáveis, que não concordam com a... Isso, para mim, é doutrinação. Isso, para mim, é doutrinação. E não a gente levar o pensamento crítico ao mundo. O Bernardo e mais alguém vai se inscrever? Ele é o último. Primeiramente, Morateber, eu queria agradecer ao Sérgio pelo lindo debate, que eu aprendi muito, agradecer a mesa. A censura há muito tempo. Como você disse, a gente não estuda Marx direito, Lenin direito, e se você for estudar, aí você tem... o professor pode ser chamado pela direção. Isso é vergonhoso. E hoje em dia a gente vive uma ditadura evangélica. Eu sou evangélico, eu posso dizer, é uma ditadura evangélica. Eu francamente estou cansado desse jeito que os evangélicos estão levando. Não pode fazer aquilo, outro. É uma censura. Eu acho que o Brasil tem que avançar e avançar ocupando as escolas. A gente parabenizo para a ocupação. Eu acho que é na ocupação que os alunos vão entender o que é uma vida pública e uma vida melhor para o país. Porque essa velha política que existe no Brasil é horrível. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu sei dos equívocos que o meu partido fez, eu sou dos principais a criticar no meu partido. Então eu queria dizer para vocês que eu venho aqui, eu gosto de ouvir as críticas, porque as críticas são boas para a gente aprender. Então eu queria agradecer e boa noite, primeiramente, fora termo. 5 minutos para fechar, gente. Então, 5 minutos para a gente fechar essa maravilhosa atividade aqui, né? Fica muito bom. Então, ontem, pode ser a hora agora, ele começou. Pode ser a hora? Não, pode ser a hora. Gente, vocês aí. Resolvam vocês. Olha, gente. Tu mesmo, deixa eu ficar. Olha, 5 minutos, tá? na verdade, acho que algumas intervenções acabaram com um aspecto que eu considero fundamental. É que durante muito tempo o movimento de esquerda no Brasil se pautou pelo calendário eleitoral. A gente se pautou pelo momento em que nós chegaríamos ao poder. E isso foi de 89, quando nós quase chegamos ao poder, até 2002. E o pior é que nós acreditamos que chegamos ao poder. Muitos de nós acreditaram. Em 1994, a chamada dívida pública era de 300 bilhões. Veio o Fernando Henrique para vocês. Trilhões. Aí foi lá. Veio o Lula. Não pediu o Lula. Pagou mais 6. Veio a Dilma, pagou 4. Mais até do que os outros 2. Porque 4 anos é muito mais do que 6 anos. Ou seja, não houve descontinuidade entre PT e PSDB no que tange ao atendimento. Mesmo os investimentos em saúde, que em termos absolutos foram maiores realmente, termos percentuais foram menores. E ano passado, por exemplo, a gente agrega
do Sinazé, conversar com o cidade com o dom do planejamento, os colegas de cara dizendo uma tranquilidade. Fernando Henrique gastava 4,8 por salário. Nós gastamos 4,3. E o nosso objetivo é chegar a 4. Não houve mudança entre peças da BTP. Se garantiu o pagamento da dívida no país. O Brasil é o país que mais produtivo de todos os tempos para o apetite voraz do capital financeiro e, nesse momento, não satisfeito, eles querem que a gente continue pagando o brasileiro continuar tudo. É igual aquela poesia do Brecht, né? Primeiro chegam, arrancam uma... Enfim, a gente está no momento que eles arrancam uma voz da garganta. A gente está chegando nesse momento. Tá? É o garganta. Tá? Então, por exemplo, não tenho nenhuma dúvida em dizer que a gente não avançou durante o governo. Mas os pequenos avanços são os avanços que nós conquistamos. As cotas raciais foram conquistadas. Foi o movimento negro. O direito ao reconhecimento da união homoafetiva foi uma luta do movimento LGBT. São pequenos avanços, sim. Não tenho a menor dúvida. Agora, enfim, acho que a gente tem alguma coisa. Primeira coisa que a gente tem. Agora, a gente sabe que não vai adiantar eleger, disputar a eleição, simplesmente. E para responder a primeira parte da sua pesquisa, sua pergunta, olha, pode ser que em 2018 a PEC seja o debate eleitoral. Mas eu estou dizendo, pode ser. Se fosse hoje, seria. Mas se nós estivéssemos no ano eleitoral, ninguém ia votar PEC não. Certo? A tendência é que não seja. Os próprios deputados do PT, que hoje discursam contra a PEC, eles não discursam contra a PEC dizendo que tem que fazer auditoria da dívida. Quem vetou a auditoria da dívida foi a Dilma. Depois eles votaram contra. E os do PSDB a favor. Mas quando eles falam na reforma da Previdência, eles não criticam a reforma da Previdência dizendo que o déficit não existe, que foi fabricado, que existe um imposto social sobre o lucro líquido, que a receita, que na verdade não existe um ano em que desde 94 para cá, 2003 para cá, desculpa, que ele tem um superávit menor do que 11 bilhões. Nenhum deles fala isso. O que dá para pensar é o seguinte: quando esse pessoal chegar ao poder de novo, será que eles vão cancelar? Acho que não. Exatamente porque a PEC só está sendo colocada. Estou concluindo com um minutinho. A PEC só está sendo colocada exatamente porque ela não é uma diferença em relação ao que estava sendo feito. Se a gente estivesse avançando nas conquistas sociais, entrasse o tema e propusesse, todo mundo ia pular. Não, o argumento para a PEC já está sendo construído há décadas, há 16 anos, desde 2002 que a gente ouve o discurso que o Estado está em crise, gasta mal, é preciso fazer reformas, tem que cortar direitos. Por causa disso, a PEC está colocada aí. Bom, enfim, há um processo de despolitização social de anos, mesmo o PT criou um curral eleitoral. O que é o Bolsa Família? Bolsa Família é um valor pago a um setor imenso da população que vive no limiar da miséria e na dependência absoluta do Estado. A qualquer momento, se tirar, ele volta para a miséria. Ele come arroz e feijão, se tirar, não come. Qual era a polêmica das eleições anteriores? O PSDB vai tirar o Bolsa Família, não? Ou seja, a construção de um setor dependente. Né? Então, e quem conseguiu acender o discurso era o consumo. Vamos comprar celular novo, mais um, carros. Né? A chamada classes emergentes, hoje em dia quem ganha R$1.500 é considerado classe média. Né? Assim eles dizem. Né? São o trabalho precarizado, são os primeiros a achar que é preciso cortar os direitos de todo mundo que tem mais direito que ele. Isso é a competição. Vamos igualar todo mundo por baixo, gente.
Esse senso comum foi construído. Né? Então há esse fator de atraso no senso comum, como também há no senso comum uma rejeição muito grande a tudo que está aí. Quem falou aqui sobre a rejeição, a abstenção? Não? Pois bem, isso é uma rejeição a todos. Sem dúvida, é uma rejeição a todos. E esses todos que rejeitam, se falar com você quer uma escola que compartilha, essa maioria vai dizer não. Realmente, quem conhece vai ser a favor. O que a gente tem que fazer? Não nos resta outra alternativa, senão disputar esse pensamento, disputar essas reuniões. Porque convidar essas pessoas a pensarem diferente, a ver uma outra alternativa. Não? E a gente tem a obrigação de fazer isso. Porque provavelmente, nesse momento, a gente vai ser derrotado. É o que está desenhando. Há um mês atrás, eu disse que estava derrotado 90%, não, 100%. Hoje em dia, com a perspectiva da ascensão do movimento estudantil, eu digo que tem 90% de chance de ser derrotado. Mas já tem 10%. Eu não sei se até o mês que vem a gente vai conseguir virar esse jogo. Mas enfim, está ruim. Olha, a PEC vai passar hoje no Congresso com uma votação maior do que na semana anterior. Porque os partidos fecharam posição. Os poucos deputados que votaram contra o viram que não adiantou, não vão fazer isso. No Congresso, no Senado, ela vai para uma CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que sai parecer em um dia. E sai parecer em um dia, eles têm que esperar 5 sessões, que podem ser feitas todas em um dia. 2 de manhã, 2 da tarde, 1 da noite. E no outro dia eles podem votar, o primeiro turno de manhã e o segundo turno da noite. Se o governo quiser, ele aprova em 3 dias até. É extremamente ágil. Eles vão ensaiar uma discussão social, mas na boa. A gente precisa ocupar as ruas aos milhões em 2 semanas. Contamos com vocês. Tá bom? Agora, para concluir mesmo, que a Rosângela já está aqui olhando para a atenção, porque esse cara não cala a boca. Mas, ó, imagina, para concluir mesmo, olha, gente, na história da humanidade, principalmente na história desse país, sempre há uma alternativa. Porque as pessoas sempre vão querer viver. Tá? Sempre que a gente está no fundo do poço, é onde a gente se levanta. Tá? Olha, se a gente pegar o que é MPB, o melhor momento da MPB foi durante a ditadura, no momento que a gente não tinha nada, foi no momento que a gente pensou, construiu uma coisa diferente. Logo depois veio a arte de resistência, o movimento estudantil, depois veio o novo sindicalismo, depois a gente chegou com a ditadura, a Constituição, que não há essas coisas, não foi mérito do movimento operário, foi no momento que a gente não tinha nada. Pois muito bem, estamos tirando tudo. Eu acredito que nós seremos possíveis e seremos capazes de, nos próximos 20 anos, derrotar isso. Uma vez, eu vi um filósofo brasileiro chamado Anderson Silva, conhece? Falando num filme, ele falou uma frase, falou filosófico, por isso que eu considero ele um filósofo. Ele falou o seguinte: não importa o quanto você bate, ele tem que saber, não faz nada. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. O que importa é o quanto você consegue apanhar e continuar lutando. É assim que se ganha. Eu sei que é rock, mas eu prefiro o do Anderson Silva. Pois bem, gente, Anderson Silva que apoiou a Aécio Neves. Acho que é a nossa única alternativa. Vamos dizer que a nossa única alternativa é continuar lutando. E se nós, ao final desse momento, formos derrotados, eu vou ter o maior orgulho de ter feito o nosso papel do lado perdedor. Eu não quero dar do lado vencedor nesse momento. Não? Sigamos em frente. Bom, gente, em primeiro lugar, agradecer o debate em nome do Executivo Estadual Daniel. Acho que foi muito interessante, assim, essa troca mesmo, assim, acho que é realmente o que a gente
vislumbra mesmo como uma saída. Eu acho que todo mundo tem saída aqui mais fortalecido para tocar isso aí, né? Você falou de um prazo, né, 2 semanas, enfim, acho que o prazo é cada minuto a gente tem a necessidade cada vez mais tangível e objetivo, enfim, ela só cresce, né? Mas tem uma coisa interessante, né? Que se a gente for ver, não precisa ir muito longe não, uns 3 anos atrás, ou início de 3 anos atrás, a característica do brasileiro era o quê? O receptivo, boa vida, que não faz nada, que apoia calado e tudo, está tudo certo. E a partir de junho de 2013 a gente tem uma nova situação, onde na verdade, se eu for contar o que foi a minha semana passada, foi um ato na segunda-feira de 10 mil pessoas contra a PEC, na terça-feira um ato unificando 5 escolas, na quarta-feira um ato no Ministério Público de uma escola, na quinta-feira e na sexta-feira uma assembleia por ocupação. Então assim, alguma coisa está diferente. Vamos olhar para isso, acho que o companheiro falou, e ver a esperança ali, porque tem gente lutando, e essa é a nossa saída. E aí eu já respondo a questão sem saída. De fato, dentro do sistema que a gente vive, não tem saída. Existe a superação dele. Então, essa é a nossa perspectiva e se apresenta como uma única. Então, se a gente realmente poder tentar administrar a crise por dentro do Estado, for esperar a eleição, etc., a gente realmente não tem saída. Nossa saída é a nossa organização, nossa luta. E a construção de uma sociedade completamente diferente do que está aí. Socialista, apoiado em conselhos populares, inclusive, uma coisa que a gente está colocando é que a gente vislumbrou o que foi, por exemplo, esses conselhos populares, esse poder para além do que estava colocado. Porque chegava a Secretaria de Educação e pedia licença para entrar na escola. Entendeu? Então, muito. Descia o decreto da Secretaria de Educação e não era aplicado. Então, a gente, de fato, vislumbrou uma coisa que é muito avançada. E é importante se apoiar nesse exemplo, é importante reconhecer que setores oprimidos, as mulheres, negros, LGBTs, eram ponta de lança desse movimento. E tem aquela frase que é interessante, eu acho que é Chico Sainz, mas também, não sei se ela colocou, enfim. Eu não acredito. Desculpa. Não, tranquilo. Aí a frase é essa: eu me organizando, posso desorganizar. E é exatamente nesse momento que eles percebem que as lutas são necessárias, e mais que necessárias, elas estão acontecendo e se articulando tudo mais, é necessário eles virem como respostas a isso. Então, assim, sobre a questão do que fazer com a PEC, não tem outra. Ou para a PEC ou a gente para o Brasil, não tem outra saída. Porque, assim, a aprovação da PEC já é jogar no lixo o nosso futuro, o nosso presente. Então, não tem outra saída. E a gente discute aí, articula a greve geral, se vai Senado no dia do voto, sei lá, enfim, é necessário a luta. Isso é um acordo de qualquer trabalhador, qualquer estudante, professor hoje. E sobre o projeto de lei em si, da Escola Sem Partido, é importante dizer que não é só partido, não é que você não possa ir com o broche do partido. A questão não pode ter político, pode ter político. Isso passa inclusive para além dos partidos formalizados. Uma corrente anarquista, por exemplo, que não se organiza em partido nenhum, também não vai poder se expressar na sala de aula. Então é importante a gente entender que nesse momento a gente se unificar todo o movimento contra esse projeto, explicar que na verdade ele se usa do nome de Escola Sem Partido para pegar esse sentimento partidário, mas na realidade ele é a escola com mordaça. E a gente já viu, por exemplo, chapa de DCE que falava que não tinha partido e usava esse discurso, no final ia lá, puxava o nome, tinha 3 caras filiados para o PSDB, para o MDB. Então assim, a gente sabe como é que é esse discurso. Então, assim, para falar sobre as nossas saídas, o que a gente acha que vai ser a eleição, olha, sinceramente, eu espero que a eleição de 2018 seja uma confusão, no sentido que eu espero que a gente derrube o Temer antes dela. Essa é a nossa necessidade, para parar esse ataque, enfrentar esse governo e derrubá-lo, para entender que quem ataca o nosso direito a gente vai derrubar. Inclusive o Congresso, que não nos representa, que é legítimo, tudo mais. Tirou a Dilma através do impeachment justamente para evitar que a própria classe trabalhadora fizesse através desse processo e fortalecesse. Porque, na verdade, se os trabalhadores queriam que a Dilma saísse, não era para ter entrar e fazer PL, fazer PEC, para fazer reforma da Previdência. Era para algo diferente. E hoje tem a ilusão de que nenhum governo vai
vai fazer diferente. Então aí a gente tem que chegar e dizer, então não é através dessa falsa democracia que a gente vai conseguir resolver a nossa vida. E isso é uma conclusão muito importante. Porque, inclusive nesse processo, quando você fala em defender a democracia, na realidade hoje tem um desgaste dessa democracia justamente pelo papel que os governos cumprem. Então a gente olhar para isso e apontar uma perspectiva que supere o tipo de sociedade que a gente tem hoje é a nossa única saída. E a gente está aqui então para fortalecer a ação das lutas de ocupações, construir essa guerra geral e lutar aqui uma escola laica, democrática, plural e a serviço de todos os trabalhadores. Acho que essa é a nossa grande tarefa e estamos juntos aí para isso. Só para lembrar aqui, também estou na mesma opinião aqui que o Fabiano. O importante é a gente lutar. Quem participou dos movimentos de 2013, né, quando a gente viu milhares de pessoas nas ruas, no país inteiro, eu, por exemplo, achava que não estaria viva para ver aquilo. Então, se eu vi aquilo, eu posso ver muitos outros movimentos. Até porque eu acho que o socialismo não é nem sonhar. Eu posso não ver, mas é impossível. A humanidade não conseguirá conviver com o sistema que está aí hoje. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é em relação à questão da dívida pública, que não há um parlamentar preocupado em se juntar num jantar para sentar lá no plenário e decidir alguma coisa sobre isso, né? Eles poderiam, a maioria poderia decidir o que fazer. Porque mais da metade do orçamento público brasileiro, do que se arrecada nesse país, está saindo para pagar os serviços da dívida. Só os juros, porque essa dívida é absolutamente impagável. Né? Então, não se fala nada sobre isso quando se trata de fazer uma PEC 241, uma 257, a ponto de a 257, que foi oriunda da Dilma, dizia lá nos seus últimos artigos que poderia chegar à necessidade de demitir servidor público para o enxugamento e para a economia. Economia é para quem? Né? Eu faço parte do grupo também que não tem o hábito de acreditar nas eleições. Inclusive fiz a minha campanha eleitoral em Caxias dizendo que as eleições só servem para mudar a vida do político, que quanto mais safado, mais rico fica. E é isso mesmo, a política do Brasil é isso. Então, a nós só cabe a nossa luta. Encontrar um artigo como esse, que diz assim, que o professor, ao tratar das questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa. Eles não sabem nem o que estão escrevendo, né? Porque se é tarefa do educador apresentar as questões políticas, socioculturais e econômicas, ele deverá apresentar aos alunos de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes. Quer dizer, o desgraçado tem que apresentar aquilo que ele concorda e depois tem que apresentar o que não concorda. Eu me lembro de uma colega que era professora de biologia, na nossa escola de segundo grau, em que ela tinha que tratar a teoria de Darwin, e ela dizia assim, abro uma página que eu vou explicar para vocês. Explicava, né, a teoria da evolução, e depois diziam, podem fechar o livro que agora eu vou falar da minha teoria. Ela era evangélica, criacionista e defendia que a mulher tinha saído da costela do Adão. É exatamente isso. Eu nunca vi ninguém se insurgir contra aquilo, nem contra a outra professora que no Jardim da Infância do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, em 1992, meu filho era aluno de lá, ela dramatizava a forma como Jesus tinha sido pregado numa cruz. E dizia, com as crianças. As crianças chegavam em casa atormentadas, chorando, né? Foi prego na mão, foi crucificado dessa maneira. Era desse jeito. Até que eu fiz um movimento lá, imagina, era meu filho, né? E não estava entendendo porque que as crianças estavam alucinadas. Não vi ninguém fazer nenhum movimento contra isso. Seria, gente, mas o mundo vira, né? A sociedade se mexe.
E ainda tem o Senado, e tem ônibus sendo organizados para irem a Brasília. O ato de segunda-feira tinha quantos dias? Falaram 10 mil pessoas, né? É, a primeira. Vai ter uma assembleia agora, dia 3 de novembro, uma assembleia popular, que vai organizar o dia 11, que é um dia chamado para ser a greve nacional, né, que não vai ser plena ainda, vai ter em todos os momentos, mas essa é a contradição. Essa é a contradição do sistema. Ele, né, que nem um patrão que quer explorar, mas ele precisa da fábrica, e na fábrica tem milhares. Então, aquela unidade ali propicia qualquer movimento organizado. Então, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente vai fazer. Acerca da sua pergunta, o que será do Lula, né? Panorama? Vai ter que ser relocalizar, né? Mas para mim, eu acho que o PT já era. Desculpa você ser petista, mas eu acho que acabou, passou. Né? Infelizmente, porque foi um patrimônio mundial. Eu, com muito prazer, gastei a minha juventude construindo o PT, construindo a CUT. E em 2002, justamente quando o Lula poderia ganhar com o voto do povo, ele foi lá pedir o apoio do Sarney, vota em mim, me apoia no Senado, o Calheiro vota em mim, me ajudou no Congresso, Roberto Jefferson foi onde começou a menção, né? Vota em mim, que ajudou aí as urnas, os correios, e deu onde deu. E justamente ali, quando ele foi beijar a mão do Bush, e o Bush disse, bota o Meirelles aí no Banco Central, eu falei, acabou, estou fora, né? Já era para ter saído muito antes, quando meus companheiros lá foram expulsos. Então, não tem mais jeito. Por isso que a gente traduz dessa maneira, fora todos era o PT, o Lula quando entrou, fez a primeira reforma, né? Foi aí que aqueles companheiros do pessoal saíram, mas já tinha assinado o acordo muito tempo antes. E já tinha uma ideia. Essa lei do terrorismo é o que está agraçando hoje em torno da filosofia da escola amordaçada, né? O pré-sal foi entregue lá, o PT votou junto com o PSDB para que a Petrobras só administrasse 30%. Ora, o Temer faz o quê? Vamos completar 100%, não tem mais Petrobras aqui. Então é isso. Eu queria terminar agradecendo aí o convite, elogiando a sede nova do CEP, muito linda mesmo, e parabenizando a presença das pessoas, e estamos aí para o que deve vier. Greve geral dia 11, todo poder ao povo, né? Nós merecemos. Antes de encerrar, a Daniela queria um minuto. Coisa rápida. Só para deixar claro que, quando eu falei em relação ao CEP do movimento de mães, não foi uma crítica ao CEP. Eu até poderia criticar, fazer uma crítica construtiva que eu acho que é válida. Eu falei da experiência que a gente teve no Alto Friburgo e que pode ser, né, em todas as regionais. Né, que isso, na verdade, se contrapõe em relação à escola sem partido. Né? A partir do momento que entram as mães, eu digo mães porque somos nós que estamos na porta das escolas. Todos nós entendemos assim. Né? Só para ficou parecendo que eu estava fazendo uma coisa porque o CEP me representa. Olha só, na quinta-feira nós vamos fazer um ato em Caxias, a greve acabou sexta-feira. Uma greve de 2 semanas por conta do parcelamento, a greve acabou. Mas já tinha sido marcado um ato que, mesmo sem a greve, vai acontecer agora, na quinta-feira, dia 27, às 16 horas, no centro da cidade. E a prioridade é chamar os pais, as mães, especialmente as mães, que são quem mais estão no nosso dia a dia e que mais aparecem nessa escola. E eu sempre falei isso a minha vida toda, que fui presidente do CEP, que eu não consigo entender a escola fechada, sem abrir os muros e chamar os pais para assumir junto com a gente essas lutas que interessam sobremaneira para elas, entendeu? Eu acho que a sua fala foi perfeita. Que, na verdade, quem fortaleceu o movimento, a greve, na verdade, durou 40 dias porque as mães entraram junto. E a gente, toda semana a gente faz um ato pela educação, chamado pelas mães, né, e a categoria de profissionais de educação, e aí eu incluo o apoio, né, claro.
Eles se fortaleceram, claro, a partir do momento que tem as mães na porta das escolas, paralisando os profissionais que não paralisaram, indo para a mídia cobrindo e as mães ali apoiando, é claro que é greve, embora tenha sido derrotado, considerado legal, mas a gente não voltou para Friburgo derrotado, a gente voltou fortalecido. Então, assim, não foi nenhuma crítica ao CEP. O CEP me representa, mesmo porque todo o meu ensino foi na escola pública, os meus filhos são de escola pública, então para mim o CEP vai estar sempre me representando. Tá? Obrigada. Gente, eu queria ver se o Rui quer falar mais alguma coisa. Juliana, Rodrigo. Rui? Ele falou, porque está comendo. Gente, eu queria agradecer ao Fabiano, à Florinda, ao Rafael, pela disposição de vir até Teresópolis para falar da gente um tema muito importante, que é a Escola Sem Partido, e principalmente fazer o link com todos esses ataques. A PEC foi aprovada 3595. Então, né, nos resta realmente a luta, certo? Então, a gente agradece, né, foi enriquecedor, uma pena que tem poucos colegas, né, da educação aqui, mas a gente vai compartilhar isso por aí. E quem sabe a gente faça uma outra atividade que trate do mesmo tema, o Fabiano pode subir, Florinda, Rafael, ou quem puder, Daniel, dá para a gente retomar esse tema, que vai ter muito pano para manga ainda. E a gente lutar sempre pela construção do CEP, gente, que é a categoria que constrói o CEP na direção, certo? A gente agradece a Gabi, que está sempre aí junto com a gente, Carlos Bruno, Marcos Serrano, né? Quem mais da rede municipal? Eu acompanhando que agora que acabou de sair. Tá bom? Muito obrigada. E vamos agora para os salgadinhos, porque a gente está de ferro. A gente acabou? Ó. Compartilha para onde? Gente, olha só, quem quiser material, vocês podem pegar na internet, tanto do grupo Movimento